Bom dia, alegria poder reunir tanto homens e mulheres valorosos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, abrindo a Assembleia Legislativa do Amazonas, abrindo a porta para o reino de Deus. Isso é de suma importância no nosso Estado. Obrigado pela presença de todos os senhores e as senhoras, e assim vamos iniciar essa sessão especial no Dia dos Pastores, das pastoras evangélicas, capelões evangélicos, militares, e aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Queremos convidar já as autoridades, todas, a compor a mesa, e convido o doutor Oswaldo Lopes Filho, diretor-presidente da Fundação de Televisão e Rádio Encontro das Águas, representando esse ato o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima. Convido o pastor Edmanei da Silva Lisboa, coordenador do Escritório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, SBB Amazonas. Convido também o pastor Moisés Castilho, presidente da Ordem de Ministros Evangélicos do Amazonas, OMEAN. Convidamos o pastor capelão Edenilson Guimarães do Nascimento, representando a capelania da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Convido o pastor capelão Abias Costa dos Santos, representando esse ato a capelania do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas. Convido também o capitão de corveta Antônio de Carvalho, capelão naval, representando neste ato o Comando 9 Distrito Naval. Convido o pastor capelão Marcos Paulo Fonseca da Costa, representando nesse ato a capelania do Comando Militar da Amazônia, CMA. Convidamos o capitão capelão Edson Menezes, representando neste ato a capelania da Aeronáutica. Convido a pastora Roselene Mendes, presidente da Igreja Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. Convidamos também o pastor Marcelo de Oliveira Matos, pastor auxiliar da Igreja da Restauração. Como também o pastor Sadam Figueiredo Lima, presidente da Igreja Internacional da Graça de Deus. Convido também o pastor Davi, presidente da Igreja da Nova Igreja Batista. Compondo a mesa aqui pelo cerimonial, convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro, interpretado pelo tenor Miquel Zuílio, acompanhado pelo tecladista Marcelo Silva.
mangas margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E digo verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Em terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Se é uma garganta ungida, consagrada. Dando continuidade, nesse momento vamos exibir um vídeo em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico. Guiar, cuidar. Palavras simples, mas que possuem um enorme significado para os pastores e pastoras evangélicos que diariamente se dedicam na missão de levar a palavra de Deus a todos os cantos deste mundo. Eles desempenham um papel vital na orientação espiritual, nos ensinos bíblicos e na promoção do bem-estar espiritual e emocional de suas comunidades. Os pastores e pastoras evangélicos também são agentes transformadores no contexto social, pois, muitas vezes, levam assistência e apoio a lugares onde o alcance do poder público é limitado. Por meio de sua dedicação, zelo e compromisso com o ministério pastoral, esses homens e mulheres são referências de fé, esperança e amor no serviço ao próximo. Os capelães evangélicos e militares destacam-se pelo trabalho desenvolvido no auxílio espiritual, aconselhamento e orientação religiosa nos hospitais, casas de saúde, escolas, universidades, presídios e outras instituições ou corporações. Esses profissionais e voluntários são responsáveis por levar uma palavra de alegria, esperança e consolo aos que mais precisam e contribuem na promoção da paz, auxiliando o poder público na resolução das problemáticas sociais.
O Dia Estadual do Capelão Evangélico e Militar foi instituído pela Lei 6.462, de 2023, de autoria do deputado estadual João Luiz, presidente da Frente Parlamentar Cristã da Assembleia Legislativa do Amazonas, para reconhecer e celebrar as contribuições significativas dos pastores, pastoras, capelães evangélicos e da Sociedade Bíblica do Brasil, a Assembleia Legislativa do Amazonas, por iniciativa do deputado estadual João Luiz, realiza esta sessão especial. Convidamos também para assistirmos um vídeo institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, o trabalho que vem se realizando no Amazonas e no Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é fundada em 1948, avançando na distribuição da Palavra de Deus para os 4 cantos do país. Um dos pilares da SBB é a tradução e publicação da Palavra de Deus em língua portuguesa e em outras línguas faladas no Brasil e em outros cantos do mundo. Em 1995, com a criação do Centro de Produção da Bíblia, a SBB incrementou a produção e a distribuição dos exemplares das Sagradas Escrituras, transformando-se em um canal de bênçãos e que leva consolo, orientação e esperança para milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar dos avanços, persiste o desafio de fazer a Palavra de Deus chegar a todo o país e atravessar as fronteiras nacionais, com um olhar voltado para o mundo. A organização se esforça para produzir e distribuir a Bíblia em diferentes idiomas, alcançando comunidades e culturas distantes, para que todos possam ter acesso à palavra que transforma vidas. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, viva e ativa. Ela não apenas precisa ser lida, mas comunicada. Com programas de engajamento, eventos, mídias digitais e outros recursos, a SBB se empenha em compartilhar esta mensagem eterna, conectando-a com as pessoas de maneira significativa e relevante. A Bíblia transcende o tempo e as culturas. Por isso, a SBB acredita na importância de ler, viver e compartilhar a palavra, para que todos possam experimentar a redenção e o amor de Deus em suas vidas. Mas a SBB não se limita apenas a produzir e distribuir Bíblias. Pelos programas bíblicos de impacto social, beneficia milhares de pessoas, oferecendo assistência, educação, cuidado e esperança. A Sociedade Bíblica do Brasil existe para que a Bíblia alcance cada pessoa. Com dedicação e amor, a organização está comprometida em levar a palavra de Deus a todos os lares, comunidades e corações que anseiam por encontrar verdade, paz e esperança. Participe você também dessa missão para que a Bíblia continue a iluminar, fortalecer e inspirar cada coração sedento por encontrar o amor e a graça de Deus. Leia, viva e compartilhe a palavra que transforma vidas. Nesse momento, vamos assistir à entrega da placa comemorativa ao pastor Dinamei da Silva Lisboa, coordenador do Escritório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no estado do Amazonas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na passagem do Dia dos Pastores, da Pastores Evangélicos, Capelães Evangélicos, Militares, presta homenagem à Sociedade Bíblica do Brasil, pelos seus 77 anos de relevante serviço prestado na propagação do Evangelho através da Bíblia, sendo instrumento de transformação, edificação espiritual, consolidação dos princípios cristãos no seio da sociedade brasileira. Manaus, 9 de junho de 2025, assinado pelo presidente Roberto Cidade e pelo deputado João Luiz. TV Assembleia, canal 6.2, 6 a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Esta sessão
tem tradução simultânea em Libras. TV Assembleia também é inclusão social. Sessão especial em homenagem ao Dia dos Pastores e das Pastoras Evangélicas, capelães evangélicos e militares, e aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Autoria, eminente deputado João Luiz. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Nesse momento, gostaria de fazer uso da nossa palavra, antes de a gente fazer a entrega dos certificados aos homenageados. Vai ocupar a tribuna o autor desta sessão especial, deputado João Luiz, para o discurso de saudação. Por favor, cerimonial, se puder nos ceder as nominatas para que possamos... Novamente, bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, pelas emissoras que estão cobrindo esse momento tão importante aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Quero agradecer já de antemão a TV Encontro das Águas, cujo está aqui sendo representado pelo presidente do Encontro das Águas, Dr. Osvaldo, que representa esse ato governador do Estado do Amazonas. Quero também agradecer a presença da Record, que está aqui também, da TV Assembleia, e todas as emissoras que estão cobrindo esse momento tão importante aqui, que eu tenho a certeza que vai ser um divisor de águas nas políticas públicas do nosso Estado e nas políticas públicas do nosso país. Mas antes, eu quero cumprimentar o pastor Dimanei da Silva, que é o coordenador do Escritório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, como também o pastor Moisés Castilho, presidente da UMEAN, recebo nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. O pastor capelão Edenilson Guimarães da Silva, representando esse ato capelania da Polícia Militar do Estado do Amazonas, que é de suma importância esse trabalho, e o pastor capelão Abias Costa dos Santos, que representa nesse momento a capelania do Corpo de Bombeiro do Estado do Amazonas, que toda sexta-feira pela manhã, lá na capela tem lá o culto, e tem sido de suma importância para ajudar o Corpo de Bombeiro. O capitão de corveta Antônio de Carvalho, o capelão naval, representando esse ato a Marinha do Brasil, no 9º Distrito Naval, recebe nosso carinho. Pastor capelão Marcos Paulo Fonseca da Costa, representando a capelania do Comando Militar do Amazonas. Mando o meu abraço para o general, tem sido um grande amigo, um grande parceiro nessa caminhada. O capitão capelão Edson Mendes, representando esse ato, a aeronáutica, manda nosso abraço brigadeiro. A pastora Roselene Menezes, presidente da Assembleia de Deus do Brasil no Amazonas. O pastor Marcelo de Oliveira Matos, pastor auxiliar da Igreja da Restauração, receba o nosso carinho, o nosso abraço. O pastor Sadam, presidente da Igreja Internacional da Graça de Deus. E também o pastor Davi, presidente da Nova Igreja Batista, aqui do Estado do Amazonas, e o nosso representante, que representa o governador Wilson Lima, o Dr. Osvaldo Lopes, que está representando esse ato, o governador Wilson Lima, e a todos os presidentes, que depois eu vou nominar, o cerimonial vai me dar os nomes, que eu gostaria de nominar também a todos os demais outros presidentes que eu vejo aqui, o nosso querido amigo, sempre companheiro Bernardo, que tem um carinho muito grande, sua família, sua esposa, também está presente, depois nós vamos nominar. Mas eu estou muito feliz e muito alegre. Saiu esses dias, daí fazem uns 2, 3 dias, o número do IBGE, que fala do crescimento evangélico, não só no Brasil, mas também aqui no Amazonas. O número de evangélicos subiu de 35 milhões em 2010 para quase 48 milhões em 22. Isso mostra
força do trabalho, o resultado do trabalho dos pastores, das pastoras, dos missionários, dos missionários. Isso mostra o quanto que as pessoas estão sedentas e estão buscando água viva. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que elas podem matar a sede da alma com uma viagem, com um passeio, com um divertimento. Mas só quem pode matar a sede da alma é o Senhor Jesus. E por isso que é esse crescimento que dá os evangélicos, os números aqui do norte também, principalmente, eu vi toda a planilha desses dados, e o que me chamou mais atenção é a sede dos jovens. A juventude buscando um novo modelo de vida. Isso tudo se dá pela dedicação dos pastores e das pastoras. Assim como eu, que larguei a minha mãe chorando no aeroporto do Galeão, há 35 anos atrás, indo embora para Belém do Pará, para fazer meu trabalho missionário. E minha mãe gritando no aeroporto do Galeão, dizendo: volta, 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 mas o chamado de Deus foi mais forte do que o chamado dela. O chamado dela era para mim ficar no Rio de Janeiro, mas o chamado de Deus era para mim sair pelo Brasil afora, ajudando as pessoas. E nós percorremos vários estados do Brasil para poder ajudar as pessoas, assim como os senhores, assim como as senhoras, que vai pelos ribeirinhos, comunidades indígenas, que vai para aquelas pessoas que estão quebradas como cana passa na moenda, que não tem esperança de nada. Assim como ontem uma família nos ligou, querendo toda a família tirar sua própria vida na Ponta Negra, por causa de problemas. E quando essas famílias recebem uma palavra vinda da boca de um servo de Deus, vale mais do que qualquer remédio fabricado dentro de uma indústria farmacêutica, porque é o remédio que cura aquilo que ninguém pode curar. E por isso da importância dos pastores, das pastoras, por isso que eu estou muito feliz. Se vocês pudessem ver a alegria que está dentro de mim, vocês poderiam ver a imensidão da alegria que está dentro de mim, estar aqui reunido com várias pessoas de muita importância para o nosso Estado, que faz o papel que o Estado não consegue fazer, que faz o papel que nem um governo federal, nem um estadual, nem um municipal consegue fazer, e isso eles mesmos reconhecem. Porque aonde o braço do Estado não chega, o braço da fé chega. O braço de um homem, de uma mulher, chega. Eu que já visitei todos os 62 municípios, Manaus e mais 61, e agora as comunidades indígenas e ribeirinhas, a gente pode ver que lá tem uma igreja para poder ajudar as pessoas. Como foi o caso do Aretê, onde tem aproximadamente 5.000 indígenas, que lá tem um braço. Como eu fui agora na comunidade dos Caramaris, lá na Atalaia do Norte, divisa com o Peru, que lá tem um trabalho de uma igreja evangélica. Como eu fui nas comunidades indígenas, nos Taiarins, que nosso nobre amigo Dr. Oswaldo conhece bem, que fica ali entre Matupi e Apuí, lá nas comunidades indígenas dos Taiarins, tem um trabalho evangélico. Isso é de suma importância. Mas nós temos que muito a fazer. Porque, pastor Davi, está escrito que Jesus vai voltar quando a última pessoa ouvir falar da sua palavra. E eu estive recente na China, eu procurei uma Bíblia. Queria comprar uma Bíblia. E foi uma dificuldade muito grande. Muito grande. Eu consegui comprar uma Bíblia em Pequim. Muito grande. Tive que pedir uma tradutora que estava acompanhando, e ela teve que encomendar de outro estado para poder nos dar. E eu trouxe a Bíblia chinesa. A Bíblia em mandarim. Porque nós vi lá
que a juventude, que as pessoas precisam desta água viva que hoje nós temos bebido aqui no Brasil, bebido aqui no nosso estado. Lá eu pude perceber o quanto que tem de trabalho para ser feito. O quanto tem de trabalho para ser feito. O quanto que tem. Eu conversando com um jovem, almoçando, conversando com um jovem, e no tradutor, e ele relatando o quanto tem sede. Sede dessa água viva que nós aqui bebemos com fartura. Fartura pela televisão, fartura pelas redes sociais, fartura de igrejas, fartura de missionários, fartura de missionárias. E lá é buscar, é garimpar o ouro no garimpo para poder ter acesso. Até mesmo uma pessoa que estava nos acompanhando falou, não, aqui não é... Até ela conseguir dar a Bíblia chinesa para quem conseguiu a Bíblia para mim, porque ela, olha, eu pensei que não era tão difícil encontrar uma Bíblia, mas eu vi agora, me chamou a atenção a dificuldade que eu tive de conseguir adquirir essa Bíblia. Que o Senhor, eu pensei que era fácil, pensei em qualquer lugar tinha, mas não teve. Então eu quero parabenizar, eu quero abraçar, eu quero engrandecer o trabalho, a importância, porque muitas das vezes aquele que está lá fazendo trabalho, muitas das vezes não recebe um elogio, não recebe um aplausos e pensa que está invisível, pensa que está esquecido. Mas graças a Deus, Deus não esquece de ninguém. Assim como ele não esqueceu de Davi lá atrás da malhada, assim como ele não esqueceu de José dentro do poço, assim como ele não esqueceu de Daniel na cova cheia de leões, e assim como ele não esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha, ele não esquece de ninguém. São bem lembrados. E graças a Deus por isso, que os homens podem esquecer, mas Deus não esquece, nunca vai esquecer daqueles que o servem. Por isso que eu parabenizo a todos, e as portas da casa do povo está aberta para as portas das igrejas que também recebem o povo. Aqui é a casa do povo, e as portas da casa do povo estarão sempre abertas para as igrejas que também recebem o povo. Por isso que tem um versículo que eu gosto muito dele, que é esse, vou pedir para separar, que é o que está escrito que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei o que de mais tesouro nós temos, a fé. Então nós iniciamos, agora nós temos que terminar. E entre o início e o final tem um bom combate. E esse bom combate é diário. Esse bom combate, ele é a todo momento, seja na mente, seja nos pensamentos, seja nos sentimentos, seja com pessoas que nós confiamos muito e acreditamos muito e nos decepcionaram, sejam pessoas que nós colocamos toda a nossa esperança, são pessoas que nós ajudamos, que os senhores ajudaram, e muitas das vezes em troca vem a decepção. Como Jesus ajudou muito e no final da troca vem as chicotadas. Mas entre o início e o final da corrida tem esse bom combate. Mas depois desse bom combate está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, nos dará naquele dia, e não somente a um, mas a todos os que amam a sua vinda. E a vinda pode ser hoje, como nós perdemos uma esposa de um missionário que teve um infarto, para ela Jesus já voltou. Para ela já veio a vinda de Jesus por meio do infarto que teve. Então, vamos combater o bom combate e guardar a nossa fé, que é o maior tesouro que temos. A fé que nos guarda das injustiças, das calúnias, das difamações, dos bombardeios que vêm de tudo quanto é lado, de
todas as áreas, mas o que nos faz nos manter nessa corrida é estar focado nessa coroa, que quando o que está dentro de nós sair do nosso corpo, será coroado, que é a alma. Deus abençoe os pastores, Deus abençoe os pastores, Deus abençoe o nosso Amazonas, nosso Brasil, e que possamos juntos mudar esse Amazonas, mudar esse Brasil, mudando as pessoas. O nosso Amazonas vai mudar se as pessoas mudarem. O nosso Brasil vai mudar se as pessoas mudarem. E isso, os senhores e nós, senhores e senhoras, temos feito, temos trabalhado, lutado dia após dia, arduamente, para mudar os pensamentos e a visão das pessoas, para ajudar essas pessoas, tanto emocional quanto mental. E os senhores são importantíssimos. Enquanto vida pública tiver, essa sessão vai estar instituída na Assembleia Legislativa do Amazonas, todos os anos, comemorando o Dia dos Pastores e Capelões, que tem sido importantíssimo nas tropas, seja no Exército, Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil. Importantíssimo, é uma lei minha também, dando acesso, porque muitas das vezes tinha muita dificuldade de os capelões terem acesso, principalmente nos hospitais. Principalmente nos hospitais, seja público ou privado. Era uma luta, e nós instituímos uma lei aqui, dando condições para os capelões que têm as suas carteiras, e está em contato com a diretoria dos hospitais para ver o horário, e todos eles, independente de qual bandeira religiosa fazer o trabalho que é ajudar aquelas pessoas que estão passando um momento difícil dentro dos hospitais. Estamos aqui combatendo o bom combate dia após dia, sendo aqui o para-choque para que possamos resguardar o trabalho, como foi no momento da pandemia, onde nós tramitamos aqui um projeto de lei, o governador Wilson sancionou, abrindo a porta das igrejas, tornando as igrejas essenciais, e naquele momento ajudamos muitas pessoas. Mas eu nunca me esqueço da luta que enfrentamos no comitê. Quando teve o comitê, e 90% do comitê dizia: governador, não sancione essa lei. E eu, sozinho, dizendo: governador, o senhor vai ajudar muitas pessoas. E foi uma luta, e o governador Wilson Lima foi um homem de palavra, que ele disse: João, se a Assembleia aprovar, eu sanciono no outro dia aqui. E nós aprovamos, e ele realmente no outro dia sancionou, dando condições dos pastores abrir as igrejas, porque os pastores estavam sendo pegos dentro das igrejas, com o povo levando para a delegacia. Isso aconteceu em Taquatiara, que eu estive lá, isso aconteceu em Manacapuru, isso aconteceu em vários municípios. E depois dessa lei, as igrejas, que não precisava dizer que é essencial, mas precisava ter uma legislação, então, tramitando a legislação, as igrejas são essenciais. E ninguém hoje pode fechar uma igreja no nosso estado. Deus abençoe a todos, vamos avante, combatendo o bom combate, guardando a fé e seguindo em frente. Um abraço no coração de todos. E depois nós preparamos aqui uma lembrancinha, que é um candelabro, dizendo: o Senhor é quem te guarda. Sessão especial em homenagem aos pastores e pastoras. Caminhando para o fim, convido a Amanda Monteira, jornalista, para proceder a chamar dos nomes dos homenageados na sessão. Bom dia a todos. Neste momento, irei ler o texto que vai constar nos certificados que serão entregues a cada um de vocês nesta manhã. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, na passagem do Dia dos Pastores e das Pastoras Evangélicos, Capelães Evangélicos e Militares e os 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, parabeniza o senhor e a senhora em reconhecimento à sua exemplar trajetória ministerial na valorosa missão de proclamar os princípios do Evangelho com fidelidade e sabedoria,
contribuindo significativamente para o fortalecimento espiritual e social das comunidades no estado do Amazonas. Manaus, 9 de junho de 2025. Assinam esta propositura o deputado Roberto Cidade, ele que é presidente deste Poder Legislativo, juntamente com o deputado João Luiz, ele que é terceiro secretário da Assembleia Legislativa e autor desta propositura. Neste momento, convidarei os homenageados com os certificados e peço, por gentileza, que possam ocupar os lugares indicados pelo nosso cerimonial. Odson Santos da Silva, da Igreja Missionária Aliança Eterna. Sadi Teixeira Guerreiro, Igreja Pentecostal Trombeta. Rosilene de Menezes, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil da Amazônia, na Amazônia. Pastor Eliésio Gomes de Souza, Igreja Assembleia de Deus Família de Honra. Francisco Marciel Silva Saraiva, Igreja Redimir Semeando a Palavra. Marionilton Coelho Pinto, Igreja Evangélica Jesus Vida Eterna. Pastor José Ulisses Pereira de Souza, Convenção Batista do Amazonas. Pastor Melquisedeque Rodrigues de Moura, Igreja Missionária Dorcas da Amazônia. Pastor George Williams Araújo da Silva Carvalho, Ministério Batista Rocha do Israel. Pastor Edivim Aldrin da Gama, Igreja Evangélica da Casa de Davi. Bispo Cledson Charney Cabral, Igreja Apostólica Yavém Chamar. Márcio da Silva Araújo, Ministério Apostólico Remanescentes de Deus. Pastor Robson Souza da Silva, Igreja Pentecostal Chama Viva de Deus. Marcos André Gomes da Silva, Igreja Pentecostal Área de Jesus Cristo. Pastor Rocinaldo Jesus da Silva, Igreja Família Pentecostal Apostólica. Pastor Silvio Clay Oliveira da Conceição, Assembleia de Deus Comadé. José Brito de Souza, Ministério Pentecostal Unidos em Cristo. Júlio César Cruz de Freitas, Ministério de Avivamento Pedra Edificada. Mauro Alves de Lima Júnior, Ministério Internacional Tetelestai. Neste momento, convido o deputado autor desta propositura, João Luiz, para fazer as entregas. TV Assembleia, canal 6.26 a cabo pela Claro. Uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Sessão especial em homenagem ao Dia dos Pastores e das Pastoras Evangélicas.
capelães evangélicos e militares. E aos 77 anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Autoria, eminente deputado João Luiz. Neste momento, pedimos uma foto oficial. Parabenizamos a todos e pedimos que retornem aos seus lugares. Neste momento, convidamos o pastor Francisco Taumaturgo Correia Pinheiro. Rosângelo Costa Pantoja, Igreja Pentecostal Celebrai ao Senhor no Amazonas. Henrique Brasil Couto Batista. Raimundo Nonato Costa dos Santos. Raimundo Monteiro da Silva. Robson Moreira Alagoas. Apostólica Espírito e Vida. Apóstolo Francisco Dutra de Castro. Geraldo Pereira Pimentel. Pastor e capelão militar Abidias Costa dos Santos. Assembleia de Deus no Amazonas. Adailson Silva dos Santos, Assembleia de Deus em Manaus. Manuel do Livramento Pereira. Assembleia de Deus Pentecostal Ligados na Videira. Maria Renilda Tavares dos Santos. Igreja Metodista Iranduba. Jacó Araújo da Silva. Igreja Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia. Jair Mendonça Pereira. Igreja Batista em Parque São Pedro. José de Oliveira Rodrigues, Comunidade Evangélica Internacional do Avivamento. Sebastião Souza Queiroz, Tião, Museu da Bíblia. Moisés Gonçalves Cartilho, Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas. Alinor José Gama Batalha, Ministério Cristão da Família. Romildo Sabino da Silva, Igreja de Deus do Brasil. Marcelo Alves da Silva, presidente da Convenção Batista do Amazonas.
Renê de Araújo Terra Nova, Ministério Internacional da Restauração. Sadá Carpegiani Figueiredo Lima, Igreja Internacional da Graça de Deus. Roberlan Alves da Silva. Neste momento, o deputado pode fazer as entregas, por gentileza. Lembramos que todas essas fotos, registros, vocês podem conseguir logo após desta sessão no Flickr da Assembleia Legislativa. Estarão todas disponibilizadas. Convidamos o senhor Roberval Alves dos Santos. Informamos que se tiver algum homenageado que por algum motivo não foi chamado, procurar no final desta sessão a assessoria do deputado João Luiz. TV Assembleia, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Não tem próximo. É só essa.
Só um minuto para foto. Ainda tem mais um pastor. Convidamos o pastor David Judson Hader para comparecer. Só um momento, por gentileza. Momento. Só mais um momento. Parabenizamos a todos e pedimos que retornem aos seus lugares. Neste momento, devolvo a palavra ao autor desta propositura, deputado João Luiz. Boa tarde a todos. Pedimos, por gentileza, que quem estiver na mesa, para descer, para a gente tirar uma foto oficial com todos, com os certificados, e aí todo mundo levanta, por gentileza, mostrando o certificado para a gente tirar uma foto oficial com todos. Pode ficar de pé, por gentileza. Sessão especial em homenagem ao Dia dos Pastores e das Pastoras Evangélicos. Capelães evangélicos. Só um momento, por gentileza. Todos agora levantando seus certificados. Vamos lá para uma foto oficial. Muito obrigada a todos. Agora sim, meus parabéns. Todos podem retornar aos seus lugares. Podem retornar aos seus lugares. Agora tirar uma foto. Podem retornar aos seus lugares. E agora sim, devolvo a palavra ao autor desta propositura, deputado João Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado, Amanda Monteiro, por nos ajudar na sessão. Muito obrigado. A seguir teremos aqui uma apresentação cultural com o tenor Miqueias. Ele que preparou uma canção nessa voz ungida para poder prestigiar aqui a nossa sessão.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, cante e Quem quiser ficar de pé para fazer um coral aqui pro nosso... amor. Aleluia, amém. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, tá lindo. E agradecer por tua obra, confiamos em teu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Pode se sentar. O tenor preparou uma outra ali também, que daqui a pouco ele vai...
Deus abençoe. A seguir, vamos, nesse momento, vamos ouvir a palavra do presidente pastor Dinamei da Silva, coordenador do Escritório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Oi. Bom dia a todos, e a graça e a paz, shalom. Que alegria poder estar aqui nesta manhã, nessa data tão especial. Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar e agradecer ao pastor e deputado estadual, João Luiz, autor dessa propositura, também ao senhor Oswaldo Jodas, representando aqui Águas, representando o governador Wilson Lima, o nosso governador, pastor Moisés Castilho, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas, seja bem-vindo, pastor Moisés, que alegria ter o senhor aqui. Pastor e capelão Edenilson, muito obrigado pela sua presença. Denilson Guimarães, aqui representando a capelania da Polícia Militar do Amazonas. Também o pastor capelão Abias, Cabo Abias, meu amigo, muito obrigado pela sua presença, representando aqui a capelania do Corpo de Bombeiro do Amazonas. Capitão Coveta Antônio de Carvalho, capelão naval, é o homem de Deus aí, representando aqui o comando 9º Distrito Naval. Pastor capelão Marcos Paulo Fonseca da Costa, representando neste ato a capelania do Comando Militar da Amazônia, CMA, seja bem-vindo. Capitão Edson Mendes, representando nesse ato a capelania da Aeronáutica, é na água, na terra e no mar e no fogo, né, bicho? Aleluia. Pastora Rosilene Menezes, representando aqui a Igreja Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia, e representa aqui todas as pastoras missionárias aqui presentes. Marcelo, pastor reverendo, pastor Marcelo de Oliveira Matos, pastor auxiliar da Igreja da Restauração. Cadê o pastor Marcelo? Seja bem-vindo. Reverendo pastor Sadat Carpegiani, representando aqui a Igreja Internacional da Graça de Deus. Também pastor Davi Rett, a NIB, né? Nova Igreja Batista, aqui representando. Queridos, nós estamos muito felizes mais uma vez, e eu quero aqui parabenizar a todos os pastores, pastoras, capelães, militares e civis, e também a Sociedade Bíblica do Brasil por esses 77 anos. Nós já vimos um vídeo institucional mostrando um pouquinho do que é a Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil é uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1948 pela Igreja Brasileira, com o firme propósito de dar a Bíblia à pátria. E a nossa missão, ela permanece ao longo desses 77 anos incansáveis, né? Muitos ficaram pela estrada, muitos daqueles idealizadores lá no início já descansam no Senhor, mas a SBB, ela continua na sua missão de semear a palavra que transforma vidas. E a nossa missão é fazer com que a Bíblia, ela seja traduzida, produzida e distribuída no Brasil, na Ásia, na África e na Europa, numa linguagem que as pessoas possam entender e num preço que elas possam pagar. E hoje, através do nosso centro gráfico ali em Barueri, São Paulo, nós temos o privilégio de a Igreja Brasileira produzir, a cada 3 segundos, produzir uma Bíblia dessa e entregar na mão do povo brasileiro. Nós, no ano passado, no mês de novembro, nós completamos 200 milhões de exemplares da Bíblia. Então foi uma grande festa, fizemos um culto e celebrações, você pode celebrar o Senhor. São 200 milhões de exemplares da Bíblia, contando apenas de 1995, da inauguração do nosso Centro Gráfico da Bíblia, até aqui. Se nós fôssemos colocar na mão de cada brasileiro, quase que cada brasileiro já poderia ter uma Bíblia, se não fosse culpa nossa, né? Porque a maioria dos pastores, nós temos coleções de Bíblia em casa, né? E essa não é a ideia.
A ideia é de que cada pessoa tenha uma Bíblia na mão. Então você tem essa missão de fazer com que aquele que não tem uma Bíblia possa adquiri-la e possa ter. Eu quero dar um destaque aqui para o pastor Ramon, gostaria que ele ficasse de pé, pastor Ramon e sua esposa. Pastor Ramon é deficiente visual, pastor evangélico, venezuelano, e é um dos nossos beneficiários da Sociedade Bíblica do Brasil, faz parte do nosso projeto acolher a pessoa com deficiência visual. Pode sentar, pastor Ramon. Por que é interessante destacar a pessoa do pastor Ramon? Porque a Sociedade Bíblica do Brasil, ela desenvolveu a Bíblia em Braille. A Bíblia em Braille, ela custa em média R$6.000, são 38 cadernos que empilhados são quase 2,10 metros de altura, custa em média R$6.000, deputado João Luiz. E essa Bíblia, ela é entregue gratuitamente aos deficientes visuais, é entregue gratuitamente. A Biblioteca Braille já recebeu, a Associação de Deficientes Visuais do Amazonas já recebeu. Agora, dia 15 de abril, eu estive em Porto Velho, fazendo a entrega dessa coleção da Bíblia para a Associação de Deficientes Visuais de Rondônia, e a SBB, ela é incansável. Eu tenho vídeos aí de pessoas recebendo essa Bíblia lá no interior do interior de Parintins, a Bíblia chegando de Rabetinha, para que um deficiente visual pudesse receber a Bíblia. Então, não apenas isso, pode aplaudir o Senhor. Não apenas isso, mas nós estamos desenvolvendo agora um projeto chamado Sinal de Esperança, que será disponibilizada a Bíblia toda na língua brasileira de sinais. Se você não sabe, a língua brasileira de sinais, ela é a segunda língua oficial do Brasil, instituída por lei. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. E eu pergunto, onde estão essas pessoas? Por que não estão nas nossas igrejas? Porque justamente falta acessibilidade. Então, quando falamos de acessibilidade, senhores e senhoras, não é apenas uma rampa, não é apenas um banheiro adaptado, não é apenas um piso tátil, mas é também disponibilizar a Bíblia em Braille, disponibilizar a Bíblia em Libras, disponibilizar a Bíblia em áudio, porque também uma das dificuldades, deputado João Luiz, é que você coloca a Bíblia na mão do deficiente visual, mas na sua maioria eles não sabem ler o Braille. Então a educação em Braille, a alfabetização em Braille, ela se faz necessária desde a infância até a idade madura. Então é um apelo aqui, já que eu faço, para que possa ser reforçado isso na rede pública municipal, na rede pública estadual, a educação em Braille, a alfabetização em Braille, para que de fato os deficientes visuais possam ter acesso à Bíblia em Braille. E aí nós poderíamos falar a manhã inteira dos projetos da SBB, mas eu quero deixar um texto de reflexão para nós nesse dia dos pastores. O pastor João Luiz já citou aqui o texto de Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Poderíamos lembrar aqui que todo obreiro você precisa ser aprovado, né? Paulo falando para Timóteo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E pensando num texto para refletir hoje pela manhã com vocês, me veio à memória a igreja de Bereia. A igreja de Bereia está relatado no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 10 em diante, diz que: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. A igreja de Bereia, ela é conhecida por ser uma igreja versada no conhecimento bíblico, no conhecimento da palavra de Deus. Uma igreja que de fato examinava as sagradas escrituras, tinham o desejo intenso de conhecer e mergulhar nas escrituras e investigar se de fato aquilo que estava sendo ensinado era verdade.
E o que eu percebo hoje na igreja brasileira e na igreja do mundo, que nós precisamos de uma segunda reforma. Qual é essa segunda reforma? De volta às Escrituras. O que Martinho Lutero fez em 1517, precisamos hoje. Ele disse: a igreja reformada, sempre reformanda. A igreja precisa sempre voltar à origem, voltar ao início, voltar ao primeiro amor. E precisamos voltar a conhecer e mergulhar na palavra do Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva a sua vinda é certa. Então meu apelo aqui, pastores, pastoras, capelães, militares, civis, voltem às Sagradas Escrituras. Mais do que falar de mim, mais do que falar de nós, é falar do autor e consumador da nossa fé. E a Sociedade Bíblica do Brasil, ela se mantém fiel ao texto sagrado, no que se refere ao texto original, no que se refere à originalidade, no que se refere ao texto fiel das Sagradas Escrituras. Por isso precisa das suas orações, precisa do seu apoio, precisa da sua oferta, da sua oportunidade. E para finalizar, mais uma vez reforçar o quão importante é um momento público como esse. Eu compartilhava com os capelães ali há pouco na sala, que um ato desse, ele não é apenas um ato público, ou um ato civil, ou um ato político, mas ele é um ato profético. Quantos creem nisso? Ele é um ato profético, porque quando nós nos reunimos como igreja, e quando o nosso propositor, a autoridade constituída por Deus, ele faz essa propositura, traz para essa casa de leis, para essa casa legislativa, o apelo para que os pastores sejam honrados, para que a palavra de Deus seja honrada. Nós estamos dizendo: o Amazonas respeita a palavra de Deus, o Amazonas crê na palavra de Deus, o Amazonas honra a palavra de Deus e todos aqueles que carregam esta palavra. E por fim, eu convido vocês lá no nosso hall de entrada. Estamos ali com o nosso mini museu da Bíblia. O Mateus Andrade, nosso promotor, está lá, e o pastor Tião, que é o nosso parceiro, né, está lá com a amostra do Museu da Bíblia. Deputado João Luiz, e a todos, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, meu ilustre pastor de Manei. Obrigado pelas mensagens. Isso seja esse baluarte sempre na sociedade bíblica para semear a palavra da vida. Vamos convidar o Dr. Oswaldo Lopes, que representa nesse ato o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, para fazer uso da sua palavra. Nós pedimos a nossa assessoria para dar para os senhores esse candelabro. Enquanto o Dr. Oswaldo vai se pronunciando, vocês receberão um candelabro e com um dizer muito bonito: o Senhor é quem te guarda, só Ele vem para nos guardar. Ontem mesmo eu pude perceber isso, que ontem eu sofri um acidente que, se não fosse Deus, hoje nós não estaríamos aqui. Mas Deus nos guardou, graças a Deus. A blindagem maior, que é a blindagem de Jesus. Doutor Oswaldo. Muito obrigado, deputado. Cumprimento Vossa Excelência pela presidência dessa sessão e principalmente pela propositura num dia tão importante por homens e mulheres que levam a fé a todo cidadão. Pastor Dimanei da Silva Lisboa, coordenador do escritório da CBB, pastor capelão Idenilson, representando a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, pastor capelão Abias Costa dos Santos, representando a Capelania da Polícia Militar, e também o Abias, representando o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, capitão de corveta Antônio de Carvalho, capelão naval, pastor capelão Marcos Paulo Fonseca da Costa, representando o Comando Militar da Amazônia, capitão capelão Edson Mendes, representando neste ato a Capelania da Aeronáutica, senhora pastora Rosilene Menezes, presidente da Assembleia de Deus do Brasil na Amazônia,
Reverendo Pastor Marcelo de Oliveira Matos, pastor auxiliar da Igreja da Restauração. Reverendo Pastor Sadat Carpejani Figueiredo Lima, presidente da Igreja Internacional da Graça de Deus. E Reverendo Pastor Davi Atcher, presidente da Nova Igreja Batista. Muito bem, senhoras e senhores. Toda vez que eu tenho a oportunidade de subir a esse púlpito, eu sou tomado por uma emoção diferente. Aqui, por diversas vezes, estive como representante do governador do estado, mas as maiores emoções que eu senti aqui, o culpado é esse deputado João Luiz. Quando ele, na sua bondade, no seu carisma, ele me outorgou a medalha Rui Araújo, que é a maior comenda da Assembleia Legislativa, e me deu... E me outorgou também o título de cidadão amazonense. Então, desde aquela data que eu passei a ser um maninho de vocês, com muito orgulho e muita honra. Então, eu sentado ali, ouvindo as palavras, quando o Miqueias Williams subiu para interpretar o louvor, e eu fiquei olhando para cada um dos senhores, eu fui tomado pela emoção. Então, hoje, deputado, o senhor já não é mais o primeiro na minha emoção. Eu devo a esse encontro de homens e mulheres que propagam a fé no Amazonas. E é com essa missão que o governador Wilson Lima me outorgou o direito de representá-lo numa data tão importante, que é a dia de todos vocês, todos e todas. E também o trabalho valioso da CBB em produzir a palavra de Deus e entregar, como o senhor mesmo disse, nos mais altos rincões e mais distantes da nossa Amazônia, principalmente aqui do Amazonas. O governador Wilson Lima, ele tem um respeito e tem também a sua fé na propagação daqueles que pregam a palavra de Deus. E é com isso que ele pediu que eu aqui estivesse hoje e trouxesse a palavra do Estado para o apoio total e irrestrito àquilo que os senhores e senhoras fazem. Então, deputado, quero, em meu nome, em nome do governador Wilson Lima, agradecer a sua propositura. Eu tenho certeza que todos aqui são envaidecidos pela homenagem que eles receberam. E como o senhor mesmo disse, né, durante os próximos anos, porque acho que vem mais uns 2, 3 mandatos por aí, o senhor vai comemorar isso todos os anos aqui na Casa do Povo, aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Parabéns ao senhor e parabéns a todos os senhores e senhoras. Eu quero dedicar essa canção, a gente vai fazer a minha última participação aqui, a todos vocês, pastores, meus amigos, que sempre abrem espaço nas suas igrejas para que eu possa louvar ao Senhor. Eu sou um cantor lírico, cantor de ópera, mas nasci na igreja evangélica, Igreja Batista Nacional, Pastor Batalha, e me sinto muito honrado, meu deputado, meu pastor, meu amigo Oswaldo, pastor Moisés, muito honrado. Me sinto, na verdade, um privilegiado em poder estar aqui com tantas pessoas abençoadas e que abençoam as vidas de todos os amazonenses, né? Que aqui está todo mundo representado, né? Todas as igrejas. Meu pastor Sadir Caldas, ali, muito obrigado pelo apoio de sempre, Walter, pastor Walter. Louvemos ao Senhor. E eu quero dizer a vocês, meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi.
Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Eu sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Aleluia, 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 aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Vamos cantar junto? O refrão? Como coral? Vamos aos corais. Vamos exalar esse perfume por esse Amazonas. Amém. Aleluia. Un ateo que consiguió creer y no y tiene de comer y donaron a la iglesia una fortuna, porque a guerra pronto se acabará, porque el mundo al fin reinará la paz, no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Ouça essa parte. Quando lutas vierem te derrubar, firmado em Cristo eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei.
Só mais uma vez, por favor, tá muito bonito. Aleluia. Amém. Para Ele, glória a Deus. Amém. Obrigado, Miquel. Muito obrigado. Antes de nós encerrarmos a nossa sessão, gostaria de convidar o apóstolo Roberval para fazer uma oração de concordância para que Deus possa abençoar nosso Amazonas, para que Deus possa abençoar nossa nação, para que possamos, a nossa nação, o nosso povo, ter uma condução direcionada pelo nosso Deus Altíssimo, para que o nosso povo possa ser conduzido e não estar nessas polarizações que existem, prejudicando até mesmo a vida espiritual, a condução do espiritual. Que possamos estar no centro da vontade de Deus e seja feita a vontade dEle. Como Ele ensinou no Pai Nosso, né? Seja feita a vontade dEle, tanto na terra, como é feito no céu. Então que a vontade de Deus prevaleça e que possamos ter Ele realmente em primeiro lugar, direcionando o nosso povo, nossos jovens, nossos adolescentes, para que possamos estar bem equilibrados, para que possamos tomar atitudes racionais e não atitudes emocionais. Porque sabemos que atitudes emocionais é igual a nuvem, é passageira. Mas atitudes racionais é igual ao concreto, que tem sustentação. Então que possamos construir a nossa casa em cima da rocha, que vai vir os ventos, as tempestades, mas não tem vendaval que derruba. Mas na areia, qualquer vento, brisa, já racha ela. Então que eu estou trabalhando para instituir aqui na Assembleia Legislativa, conversando com o nosso presidente, para que sessões possa ter abertura às orações, no fechamento das sessões também, agradecimento. E isso é muito importante. Essas iniciativas são muito importantes para o bom andamento do nosso Estado. Então, em nome da esposa do pastor Roberval, do apóstolo Roberval, Raimunda Mendonça, que comemora mais uma primavera no dia de hoje, meus parabéns. Em nome dela, eu quero agradecer a todas as missionárias, pastores e a todos os aniversariantes do mês de junho. Já de antemão, eu quero parabenizar e desejar um abraço. Antes de a gente encerrar, Roberval, por favor. Amém. Quero cumprimentar a todos da mesa, parabenizar o deputado João Luiz pela brilhante iniciativa e cumprimentar a todos os heróis da fé, as heroínas desta geração. Ser pastor virou um desafio muito grande, né, nessa geração. Só Deus para sustentar. Por isso eu quero convidar a todos vocês para nós orarmos pelas famílias sacerdotais aqui representadas. Amém? Senhor, hoje nós invocamos o Teu nome. Eu sei que tudo que foi feito aqui foi com a sabedoria e o consentimento de Teu Santo Espírito. Agora, Senhor, eu quero Te apresentar cada família aqui, Senhor, aqueles que não puderam vir, aqueles de outras igrejas que não estão aqui, mas são príncipes nessa cidade, nesse estado e nesta nação. Sobre eles, Senhor, eu suplico e aplico o poder do sangue do Cordeiro imolado de Deus em toda a sua plenitude, o sangue que brotou do corpo de Jesus por causa do chicote de Roma. Eu aplico sobre a vida destas famílias. Senhor, é verdade que uma sociedade mudará pelo exemplo, pela fé
e pelo ímpeto de conquista de cada família. Aqui estão, Senhor, as famílias preciosas, aqueles que abriram mão, Senhor, de coisas, abriram mão, Senhor, até de benefícios próprios, para realizar esta missão, de ser, Senhor, o teu representante, junto com eles e suas esposas, mulheres que decidiram, meu Pai, acompanhar este homem, nem sempre entendendo o chamado, mas obedecendo, Pai. Os filhos que em alguns casos perderam seus nomes próprios e são rotulados apenas como filhos de pastores. A eles, Senhor, que a tua graça seja abençoadora, que se estenda sobre eles, Senhor, a tua mão, Senhor. E o sangue, Senhor, que brotou, ó Deus, do lado direito de Jesus, quando aquela lança traspassou o corpo de Jesus, que venha curar, Senhor, que venha sarar cada família sacerdotal. E assim, Senhor, eles possam transmitir vida, possam transmitir, Senhor, fé para o seu rebanho, o rebanho, Senhor, que está alastrado, Senhor, que está espalhado pelo estado do Amazonas, Pai. Mas, Senhor, te pedimos as autoridades do Amazonas, o nosso governador, Senhor, sua vida, o presidente desta casa, Senhor, deputado Roberto Cidade, Senhor, ao nosso amado irmão João, Senhor, que aqui, Senhor, está propondo esta cerimônia, Pai. João Luiz, sua família, cada um que pertence a esta mesa de honra, Pai, suas famílias, Senhor, levanta famílias sacerdotais na cidade de Manaus, levanta famílias sacerdotais no estado do Amazonas, ergue, Senhor, a tua igreja para uma reforma, para esses últimos dias, a começar pelas famílias sacerdotais, que nós possamos nos erguer, Senhor, como famílias exemplares, Senhor, para que o mundo veja, Pai, que começou o último avivamento até a tua volta, e que o teu sangue, Senhor, se aplique sobre nossas vidas, nossas famílias e nossas casas e nossas cidades, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Graças a Deus. O pastor quer fazer só um comunicado antes de eu encerrar sobre a marcha que vai acontecer para Jesus. Amém, irmãos. Queridos ministros do Evangelho do Senhor, quero agradecer aqui o espaço que o nosso amado irmão em Cristo Jesus, deputado João Luiz, nos concede. Em nome da OMEAN, quero convidá-los a todos a fazerem parte desse evento grandioso em nossa cidade, Manaus. Dia 14 de junho, estaremos realizando esse ato profético. E desde já estou lembrando a todos não estarem de forma nenhuma fazendo outra programação, mas sim estarem conosco, amado. Esse ato profético é muito importante para a nossa cidade. Nós sabemos quanto nós precisamos avançar. E só avançaríamos se nós tivermos verdadeiramente todos num propósito único, que é engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. No mais é isso, amado. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Moisés. Nós caminhamos para o fim, quero convidar a todos, vai ser um coquetel servido ali, no Salão Amazonas, encerrando, e eu agradeço a presença de todos, e nós vamos tramitar para instituir aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para que todo ano seja comemorado o Dia dos Pastores, das Pastoras, dos Capelões, tem uma data efetiva, e será essa data que nós estamos aqui nesse momento. Eu tenho a certeza plena e absoluta que o Amazonas vai ter outro rumo a partir desse momento. Eu tenho a certeza absoluta que o nosso povo, o nosso Estado, estará em outro patamar, mais do que já mostra os números e os dados. Muito obrigado a todos. Eu queria até pedir o nosso ilustre tenor Miqueias, que eu não combinei nada com ele, mas que ele pudesse cantar uma música, finalizando, enquanto eu termino aqui a saída, essa voz ungida, acalorada, né?
Eu agradeço a presença de todos e assim a todos que nos assistiram. Essa sessão vai estar tanto no YouTube da Assembleia Legislativa, quanto também no nosso YouTube. João Luiz vai estar para que os que desejam salvar ou desejam passar para enviar, vai estar salvo lá também, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima semana, um abraço e um abraço apertado, que Deus possa nos abençoar. Assim encerramos essa sessão em homenagem ao Dia dos Pastores e dos Capelães. Muito obrigado. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. TV Assembleia, canal 6.26, a cabo pela Claro, uma emissora do Poder Legislativo Estadual. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, cuidando da nossa gente. Presidência, deputado Roberto Maia Cidade Filho. Diretora responsável, jornalista e radialista, Mônica Sandela.